Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Minuto Escatologia e mais uma vez eu estou com meu amigo aqui, pastor Valdemir Graia, para tratar de um tema profundo, um assunto que está em alta, os desigrejados. A pessoa que se desigrejou, ela se desviou, é possível um desigrejado sobreviver espiritualmente falando? Você já tratou, você já abordou esse assunto na sua igreja, você já se questionou quanto a isso? É sobre isso que nós queremos falar nesse vídeo aqui. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever, porque toda semana tem conteúdo novo para você. Agora roda a vinheta. Olá, amigos do canal Minuto Escatologia. Nós estamos aqui hoje para abordar um tema extremamente interessante, profundamente contemporâneo dos nossos dias, ou seja, dos nossos dias, o assunto dos desigrejados. O que faz uma pessoa deixar de frequentar uma igreja e passar a viver a sua fé de forma dentro da sua casa, afastado de um grupo e deixar de congregar, como é costume de tantos e como Hebreus nos diz que não deveria ser. Eu penso que são muitas as razões, mas a principal razão que eu vejo, que eu encontro dessas pessoas que deixaram de congregar ou de serem membros de uma igreja, são as decepções que elas tiveram. Decepções que elas tiveram com os seus líderes, com os seus pastores, decepções que elas tiveram em convivência com os seus irmãos na fé, enfim. Essas questões são as de maiores números que a gente pode ouvir, as pessoas falando sobre isso. Agora, eu penso o seguinte, quando você lê a Bíblia, a igreja sempre foi uma decepção. Me desculpa quem quiser se escandalizar, mas você lê, por exemplo, a igreja de Corintos, você vai ver que era uma igreja que tinha todos os pecados, os mestres ali ensinavam contra Paulo, Paulo tinha que vir para consertar com os caras, ou seja, a igreja sempre foi assim. Tem igreja da época das trevas, da era das trevas, que um matava o outro. Eu acho que hoje a gente tem os nossos problemas, mas não são tão grandes assim. Parece que nós nos tornamos ultrassensíveis, frescos demais, entendeu? E começamos a gerar uma série de exigências para fazer parte de um corpo. Nós fazemos parte de um corpo imperfeito, não tem como mudar isso. O joio vai estar no meio do trigo até que o Senhor volte. É uma questão que não tem como resolver isso. Eu, como pastor, já vivi muitas decepções no ministério, devo ter decepcionado alguém, não sei, no caminho, mas enfim, eu penso que a aceitação, o sacrifício de Cristo por mim é maior do que todas as coisas. Então, eu creio que uma das maiores razões das pessoas estarem desigrejadas é simplesmente esta, a decepção. Mas filho, a decepção faz parte da vida. Nada é como a gente quer ou só como a gente quer. A gente tem que aprender a viver com essas contradições da existência humana. E eu penso que se Deus me convida a congregar, eu devo fazer isso. Agora, é até um contrassenso desigrejado, já que igreja é eclésia ou é ajuntamento dos santos, daqueles que adoram a Deus. Como é que desigreja? É como se eu quebrasse aquilo que Deus constituiu. Ele constituiu a igreja. Ele deseja que eu viva em comunhão com os irmãos. Ele deseja todas essas questões. Então, não tem como ser desigrejado. Seja por uma questão de decepção, ou seja por uma questão de concepção doutrinária, de concepções de argumentos bíblicos. Ou seja, pessoas que estão afastados e que estão desigrejados porque creem de outra forma. Eu vejo que isso não tem base de sustentação de forma alguma. Como eu sempre digo, pastor Valdemir, eu tenho também dificuldade em acreditar que os desigrejados sobrevivam espiritualmente. Porque a igreja, com toda a sua estrutura, a sua liturgia, batismo, santa ceia, ou ceia, como queira, os cânticos, adoramos a Deus coletivamente, somos alimentados, amparamos os nossos irmãos, você aconselha, é aconselhado, você interage, você cresce, você faz parte de um organismo vivo e mesmo assim nós enfrentamos inúmeras dificuldades. Então, com toda a estrutura que a igreja institucionalizada proporciona, já é difícil ser crente. Admitindo isso, eu não acredito na possibilidade desse grupo conhecido como desigrejados sobreviver. Eu não creio dessa forma. Uma pergunta que eu quero fazer para o senhor e que os ouvintes, as pessoas que nos assistem, de repente, também gostariam de fazer, existe compatibilidade entre os desigrejados e os desviados? Os dois grupos é a mesma coisa? Como é que a gente entende isso?
Porque antigamente, pastor Valdemir, o termo desviado era muito comum dentro das igrejas, principalmente pentecostais. As igrejas pentecostais usavam esse termo. Se o cidadão ele se apartou do rebanho, ele era um desviado. Hoje se usa um eufemismo para suavizar o negócio. Ele está afastado. Esse grupo de afastados ou desviados é o mesmo grupo dos desigrejados. Como é que a gente entende isso? Jean, bom, o que eu vejo na Bíblia é que a Bíblia fala do frio, do morno e do quente. Não vejo a Bíblia tratar de questão de desviados, assim, de pessoas que se desviaram da fé. Ou existem os apóstatas ou existem os crentes. Então, eu penso que desviado e desigrejado é mais ou menos igual. A única questão é que o desviado, ele assume a vida pecaminosa de antigamente. O desigrejado não, ele se diz viver bem, sozinho na sua casa, assistindo cultos online, ou se reunindo com pequenos grupos, o que passa a ser também uma igreja, um estudo, uma célula em casa. Ele só não está ligado a uma denominação, mas passou a ser uma igreja. É uma igreja de 4, de 5, de 6, mas passou a ser uma igreja. Eu vejo assim que desviar-se é quando você se esfria, você deixa de frequentar uma igreja e deixa de ter as práticas cristãs, deixa de praticar a palavra. O desigrejado não, é uma pessoa que ele deixou de frequentar a igreja em termos, porque é aquilo que eu te falei, se ele se reúne com a família dele, é uma igreja, só não é mais uma igreja com um nome, mas é uma igreja, sem um estatuto, é uma igreja. Tá certo? O que ocorre é que essa célula não tem poder em si mesmo para permanecer viva. Porque, primeiro, ela não vai cumprir uma das missões da igreja, que é de missão. A igreja ela tem uma missão na cidade, ela tem uma missão fora da cidade, no mundo, ela tem uma missão evangelística, ela tem uma missão de edificação dos que chegam. E claro, cara, aquele pequeno grupo que eu reúno, ele nem sempre vai ter tudo o que eu preciso para as pessoas que estão ali. Então as pessoas que vêm, por exemplo, aqui, elas têm uma classe para crianças com menos de 3 anos, elas têm uma classe para crianças com mais de 3 anos, ela tem uma classe para crianças com 5, 6, 7 anos, ela tem uma classe para os adolescentes, a gente tem um grupo que trata com os casais, eu tenho um outro grupo que trata com os jovens. Então nós tratamos de todos os assuntos, o que seria muito difícil para alguém desigrejado ter e tratar dessas questões. Então, não vejo como essa sobrevivência existir. Eu estou dizendo isso por quê? Porque você me perguntou sobre a compatibilidade de uma coisa ou de outra. Eu acho que o frio na fé, o desviado é aquela pessoa que ele sabe que Deus existe, crê em Deus, ele deixou de congregar, mas ele também deixou de ter uma prática cristã. O desigrejado é aquele que não abandonou as práticas cristãs, mas deixou de frequentar uma igreja. A questão é, há sobrevivência para isso? Pastor Valdemir, diante do exposto, chegamos à seguinte conclusão, que esse grupo conhecido, identificado como desigrejados, não cumpre a missão que a igreja recebeu para cumprir nessa terra. Não é possível. Nós entendemos dessa forma. Sendo assim, o que o senhor, com a experiência que tem, pode compartilhar com as pessoas que nos assistem, passar para elas alguns motivos para que a gente permaneça no corpo de Cristo, ligado ao corpo de Cristo. Motivos que nos fazem entender que vale a pena, em meio a tantos problemas que a igreja enfrenta, problemas que fazem parte do pacote da vida cristã, problemas que minam muitas vezes até a nossa vontade de permanecer. O que diante das Escrituras, à luz da Bíblia Sagrada, pode nos impulsionar e nos motivar a continuar com a cabeça erguida, esperando a volta de Jesus, esperando as profecias se cumprirem de forma cabal. Compartilhe, por favor, pastor Valdemir. Eu vou falar de experiência, do que a gente vive. Então, é claro que nós não podemos forçar as pessoas a agirem de uma forma que nós entendamos biblicamente que seja correta, ou seja, que é você frequentar e fazer parte de uma igreja, de um corpo, para executar assim a sua missão. Mas, por exemplo, numa igreja você recebe cuidado espiritual. Se você só se reúne em casa com a sua família ou com um pequeno grupo, nem sempre você vai ter alguém que vai te dar cuidados espirituais. Por exemplo, eu acabo dando, pastor Jean, cuidado espiritual para muito desigrejado. Por quê? Porque eles não têm ali alguém que tenha uma experiência, que tenha uma vivência, uma capacidade, uma condição de tratar de questões que surgem, tipo a drogadição de um filho, um casal que está se separando. Então, numa igreja você tem ali o pastor ou alguém que vai te ajudar nesse sentido, que convive com você, que vai te ajudar a atravessar essa situação. Então, o cuidado espiritual é aquela coisa de sentir sua falta, te ligar, saber como você está, tratar de um esfriamento, porque todos nós passamos, até eu como pastor passo por tempo de esfriamento. Se eu não tenho
pessoas que cuidam de mim, que me ajudam, eu fico perdido nisso. Então, a questão do esfriamento, você tira uma brasa do braseiro, do fogo, ela apaga. Você vê, até no mundo animal, quando um animal ele se destaca do grupo, ele é uma presa fácil do inimigo, o inimigo o ataca com muito mais facilidade. Salmos diz, 133, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Outra coisa, a Bíblia, sempre Paulo vai usar um termo, os entre vós, entre vós, entre vós, entre vós. Veja quantas vezes Paulo usa essa terminologia, entre vós. Paulo tem aquelas questões de quem escrevia suas cartas, e ele fala, fulano escreveu dizendo que fulano está brigando entre vocês, ou seja, havia essas desavenças, mas havia esse cuidado pastoral que mesmo à distância cuidava daqueles que se reuniam. Então o cuidado espiritual, o alimento espiritual. Puxa, olha, eu não sei, você prega muito também, a gente prega, cada vez que a gente vai pregar, nós gastamos 2, 3, 4 horas para preparar uma mensagem. Nós que gostamos de pregar dessa forma, não inventamos na hora, quer dizer, é muito difícil alguém que vai fazer ser desigrejado, vai ter alguém que vai estar se preparando de tal forma para responder a questões de necessidades humanas dessas pessoas e possam alimentá-las espiritualmente. Então, é o alimento espiritual que a gente recebe na igreja, o que você aprende, a informação que vem para sua mente, não é? Aquilo que vem para você. Uma outra questão de que eu entenda, porque você dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, pode exercer os seus dons. Como é que você vai exercer os seus dons? Se o seu dom, por exemplo, é de administração, se o seu dom, por exemplo, é o de dar aula numa escola dominical para crianças, como é que você vai exercer o seu dom? Se o seu dom, por exemplo, é de louvor, eu não sei que dom, que ministério que você tem, mas é preciso do corpo para essas questões. Então, existem muitas razões. A Bíblia diz que um princípio que para mim é muito importante, que uma casa dividida, ela não prospera. A igreja, ela precisa ser unida. Eu penso que Jesus Cristo não gastaria tempo escrevendo João 17, simplesmente um capítulo todo nos falando sobre a comunhão, sobre a unidade do corpo, sobre as questões que nós teríamos para nos dispersar, mas ao mesmo tempo ele escreve todo um capítulo que é a sua última fala de despedida, dizendo estou indo embora, e deixa aquela fala dizendo que nós seríamos conhecidos pelo amor que existe entre nós. Ou seja, tem que ficar, tem que suportar. Nós crescemos com os diferentes, nós não crescemos com os iguais. Nós não precisamos entender que a vida às vezes dói e machuca e decepções acontecem, mas nós precisamos enfrentar, porque a igreja também, a convivência com esses diferentes, faz com que você se enxergue, se melhore, se trabalhe, ou seja, e aprende a ser tolerância. Uma casa dividida, ela não prospera. Você vê a Coreia do Norte se dividiu da Coreia do Sul, ela não prosperou. Na África você tem vários países que se dividiram de outros, ali você vê a miséria posta. A Alemanha se dividiu da outra Alemanha, a outra morreu. Enfim, você vai ver que no mundo da história, no mundo da igreja, no mundo da vida da gente, a divisão sempre traz miséria. Ninguém ganha com isso. Perde a igreja que fica, perde a igreja que vai, aqueles que foram, que se dizem desigrejados. Nós precisamos aprender a viver entre os diferentes. Nós precisamos entender que a igreja cuida de nós espiritualmente, nos alimenta espiritualmente, é um campo missionário onde nós desenvolvemos o nosso chamado ministerial e onde nós desenvolvemos e agimos dentro dos nossos dons. A igreja é um lugar de comunhão dos imperfeitos, onde eu posso criar meu filho. Como é que você vai criar o seu filho adolescente num grupo em casa e ter identificação com Cristo? Enfim, são tantas as razões que falta-nos o tempo para isso. Mas eu queria te convidar a agir como Paulo nos encoraja em Hebreus 10, 25. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Porque são alguns. Embora seja um número crescente, são alguns. Muitos ainda, graças a Deus, permanecemos na igreja e continuaremos na igreja. O interessante, pastor Valdemir, que em Lucas capítulo 15 nós temos a parábola dos achados e perdidos. A 100ª ovelha que se apartou do aprisco e o pastor foi buscá-la. Exato. Depois nós temos a moeda que foi perdida, aquele colar com 10 dracmas, e a mulher desesperadamente a procurou, varreu a casa, acendeu a candeia e ao encontrá-la fez festa com as suas amigas. E depois nós temos a parábola do filho pródigo também. Mas uma pergunta que cabe aqui e que provoca o nosso raciocínio: por que o pastor foi buscar a 100ª ovelha e o pai não foi em busca do filho que deixou a casa? A resposta é simples. A ovelha não sabia voltar. A ovelha não tinha condições de regressar. Mas o filho pródigo, ele sabia o endereço de casa, o caminho de casa. Então, no momento certo, ele caiu em si e ele retornou aos braços do Pai. O Cristo que morreu na cruz do Calvário continua te aguardando. Se você se encontra nessas condições,
Jesus Cristo te aguarda, e não com os braços fechados, com os braços abertos para reescrever a sua história e levar você para morar com Ele nas mansões celestiais. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço. Prazer imenso. Do meu coração, do fundo do meu coração aqui, o pastor Valdemir, que compartilhou conosco aqui esse momento, esse conteúdo tão bom, tão edificante. Que Deus em Cristo te abençoe. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque tem muita novidade por aí. Um forte abraço. Sintam-se abraçados por nós aqui. Até breve. Até.